Voltando, pessoal, vamos lá. Então, de proverem as suas necessidades, né? A relação. Então, seguindo aqui, tá? Com a observação de Kardec, vamos para o próximo slide. Podem se distinguir, assim, primeiramente, os seres inanimados, constituídos só de matéria, tá bom? Sem vitalidade, sem o princípio vital, sem vida e sem ter inteligência. São os corpos brutos. Um exemplo está aqui, reino mineral. Nós temos aqui uma estrutura cristalina. Aqui nós temos um endereço, né, do Serviço Geológico do Brasil. Repara aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Pedra cresce? Pedra cresce, respondido pelo Serviço Geológico do Brasil, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Voltando para cá, então, distingue-se assim, primeiramente, os corpos brutos. Nós vimos ali um exemplo, os minerais, o reino mineral. Vamos descobrir aqui um pouquinho mais do texto. Segundo, tá aqui, ó. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Seres animados que não pensam. Eu já vou colocar uma outra figura, tá? E a gente vai chegar lá, mas dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Dessa inteligência individualizada, nós podemos citar quem? O reino vegetal. As plantas têm vitalidade, mas elas não têm o órgão, como nós vimos anteriormente, né, que dá a elas o recurso da inteligência, não é verdade? Então, desses seres, o reino vegetal. Vamos descobrir aqui mais um pedaço do texto, o último bloco do texto. E em terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Então, Andréia, o meu cachorrinho, o meu doguinho tem cérebro, ele tem um órgão, tem princípio inteligente ali? Sim, nós já vimos que sim. Mas é o princípio inteligente individualizado, característica fundamental do espírito, pessoal? Não, ok? Não é esse. Então aqui nós vimos que nós podemos distinguir o reino mineral, o reino vegetal e o reino aqui, ele parou no animal junto com o hominal, nesse terceiro aqui, como seres animados, né? Pensantes, o instinto, tá? É uma forma de inteligência. Nós já vamos ver isso no texto. Então, o reino animal e o reino hominal estão nessa terceira categoria que Kardec criou para efeito de entendimento, para efeito de compreensão, não de biologia especificamente, mas de como nós podemos usar. Olha, do quanto a inteligência, meus irmãos, e esse é o fator, esse é o ponto que eu gostaria que a gente compreendesse, porque me fez muito bem compreender isso. O quanto a nossa inteligência é um recurso infinito para nos auxiliar na evolução. Fato é que ele é poderosíssimo e como qualquer coisa que tem um poder muito grande, muitas vezes a gente se perde no uso dele. Tá bom? A gente fica procurando um manual, uma receita de bolo, né, que venha detalhando o uso. Mas, como esse princípio inteligente é individualizado, ele vai estar diretamente integrado, conectado a uma série de fatores também individualizados. Há um manual bem genérico de instrução ou de instruções de como usar esses recursos e de entender a grandeza desses recursos na conexão e integração com o Criador, com aquele que nos deu essas ferramentas, que é Deus, e de quem nos auxilia a gerenciar, a organizar esses recursos e ferramentas aqui no planeta Terra, nosso amado Mestre Jesus, e a equipe de espíritos que os auxiliam em todo o planeta a nos orientar, a nos instruir no uso
dessas ferramentas. Então, vamos seguindo aqui. Eu já mostrei aqui, né, a pedra, isso aqui é a ametista e ela é linda. Por fora é uma pedra bruta, feia, você quebra, são esses cristais lindos. Voltando aqui nessa figura, preste atenção, pessoal, olha, é muito interessante, né? Ó, o homem, frase aqui, isso aqui é de um livro de Leon Denis, esse material, tá, pessoal? É parte de um roteiro de estudo da Federação Espírita Brasileira, tá? Não é retirado a esmo, não, tá? Faz parte de um roteiro da Federação Espírita. Então ele diz aqui, ele fala aqui, ó, o homem criado, aqui no primeiro verdinho aqui, ó, o homem criado simples e ignorante, então ele estagia nos reinos inferiores da natureza, né? Tem uma outra figura ali que é show para mostrar isso. No reino mineral, aprende a interação com os demais elementos. Ele aprende a força da atração no reino mineral. Aprende a interação, não tem distinção de sexo, não tem trocas, não tem relações com o meio exterior, como nós vimos no slide anterior aí também, né? Então, o reino mineral. A gente vem aqui, ó, aqui mais para baixo, terceira setinha, ó, aqui, ó. Reino vegetal. Principia o processo de despertar da sensibilidade e veja bem, meus irmãos, ó, da troca com o meio. Tá? Então, como assim da troca com o meio? Lembra aquela plantinha dormideira, né, que a gente cantava musiquinha para acordar segunda-feira? Pois é, a planta já tem a sensibilidade, ela já precisa do calor do sol, ela precisa respirar, ela precisa se alimentar, ela precisa de água, não é isso? Então já começa uma troca com o meio. E repara, meus irmãos, que como o Espiritismo entende o ser humano e sua natureza, na realidade, nós passamos por todos esses reinos aprendendo tudo isso, estagiando, está ali na primeira setinha, aprendendo a atração, aprendendo o magnetismo, aprendendo tudo isso no reino, primeiro criado simples e ignorante, fomos para o reino mineral, aprender a atração. Viemos para o vegetal, iniciando o trabalho da sensibilidade. Agora, olha, repara, nós vamos ver também, já, a questão do tempo. Segundo Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, né, ela cita nesse livro, logo no primeiro capítulo, que o ser humano, que o espírito humano, ele estagia milhares de milhões de anos no reino mineral. Milhares de milhões de anos. O espírito humano estagiando. Pensa bem, meus irmãos. Imagina quanto tempo a gente não ficou aqui no vegetal para aprender a sensibilidade, o despertar da sensibilidade, a troca com o meio, a integração com o meio, a percepção do meio que nos cerca, de tudo o que nos cerca. Pensa bem. E aí viemos para o reino animal inferior. Desenvolve o instinto, a inteligência rudimentar. A inteligência rudimentar, ele já se apega, né? O doguinho aí que você está falando, né? E a minha tartaruga, ela já se apega ao dono, você já percebe um sentimento. E olha só, não é só o instinto porque você dá comida para ele, não. Tem inúmeros casos aí nas redes sociais. Há um apego real do animal arriscar a própria vida. Isso não é instinto, isso já é um sentimento. Ele arrisca, se fosse só instinto, ele fugiria do perigo e que se dane o ser humano. Mas nós temos visto aí, a coisa de 2 meses, um vira-lata, um cachorro, ele enfrentou teve um que enfrentou, acho que foi uma onça, sei lá, num estado desses aí do interior. O outro enfrentou um cachorro muito, muito maior que ele para salvar uma criança. Isso aí está na televisão, notícia, não é isso? Não inventei. Então a gente percebe que o animal, ele desenvolve um instinto e está aqui, ó, é Kardec. E os espíritos respondendo a Kardec, que é mais importante. Ele desenvolve a inteligência rudimentar. Ele já começa, o desenvolvimento do pensamento. Os macacos tem pesquisas científicas, daí você basta pesquisar aí no Google, em que tem macacos que eles são treinados, eles já conseguem se comunicar com pelo menos 500 palavras.
Não é que ele fala, né, pessoal? Mas ele consegue interpretar lá com o equipamento que colocam para eles 500 palavras e desenvolver uma espécie de comunicação com aqueles cientistas que trabalham com eles. Olha que coisa legal. E como eu falei, não é só um instinto porque você dá comida para o animal, não. Quando ele vai salvar uma criança, se fosse só instinto, ele metia o pé, pernas, patas para que te quero, não é isso? E largava a criança lá. Mas ele vai lá e salva a criança. Instinto e o animal que morre de amor. Tem vários aí na internet, a gente já viu vários casos, já tem filme sobre isso. O dono morreu e ele ficou lá no túmulo, não queria comer. A cachorrinha da minha avó, minha mãe conta. Quando minha avó faleceu, ela morreu de paixão. Minha mãe diz isso, né? Morreu de paixão, morreu de amor, de saudade. Isso é instinto? Instinto seria ele comer, encher a barriga, continuar feliz da vida. Dona Maria Imaculada faleceu, coitada, sinto por ela. Não, não é isso, tá, pessoal? E, finalmente, aqui no reino hominal, ele aprimora os sentidos, o pensamento e aí a individualização da inteligência, do princípio inteligente que a gente falou e de repente ficou meio confuso nos quadrinhos anteriores. Ele aprimora a razão, ele aprimora os sentidos, o pensamento, tem domínio sobre as emoções, mais ou menos, né, pessoal? E aí prevalece o quê? A razão e o sentimento, ok? Pessoal, eu vou dar uma paradinha agora para a gente tirar dúvidas e sigo depois.